Olá pessoal, estamos começando então a aula de hoje. Vamos tratar sobre ação rescisória. Pergunto a vocês, meus caros aqui presentes. Qual motivo vocês acham de existir a ação rescisória? Por que motivo o legislador previu uma ação rescisória? Aliás, vamos dar um passo atrás. O que vocês acham que é a ação rescisória? Lisa, você está com o microfone, não disfarça, responda. O que vocês acham que é uma ação rescisória? Ação que tem a capacidade de discutir o mérito de ação já transcorrida transitada em julgado? Isso. Agora prestem bem atenção e sigam aí neste mesmo caminho de Lisa. Repare, um processo vocês sabem que tem uma tramitação bastante complexa. É um conjunto de atos que são praticados com vistas a obter ao final a tutela jurisdicional consistente, né, no dizer o direito e eventualmente também a entrega do direito. Qual o sentido de termos um processo que tenha percorrido todo esse percurso, toda essa tramitação, tenham sido interpostos, por exemplo, todos os recursos cabíveis, e após tudo isso ter sido feito e obtida a coisa julgada, possa vir a ser depois proposta uma nova ação para rediscutir tudo que foi discutido ou algumas coisas que foram discutidas no processo originário. Qual o motivo da previsão no nosso sistema jurídico de um instrumento que permita desconsiderar ou desfazer a coisa julgada e reiniciar a discussão de algo que a princípio já estava pacificado? Surgimento de algum fato novo que possa suscitar a ideia de ilegalidade na ação já transitada em julgado? Algum fato novo, ok? Que mais vocês acham assim que deveria, ou por quê? Assim, fato novo realmente me parece uma circunstância que o legislador precisa levar em consideração. Imagina que uma decisão transitada em julgado tenha sido proferida com base em determinada pressuposto fático, e esse pressuposto fático eventualmente não seja correto. Depois tenha descoberto uma prova, como Lisa trouxe o exemplo, que mostra que aquilo que se partiu do pressuposto como verdadeiro era falso ou vice-versa. Aquilo que foi considerado como inexistente, eventualmente uma prova nova comprova que aquilo era existente. Não sei. O que vocês acham? Será que isso é um fundamento razoável para justificar a propositura de uma ação e desconstituir? Porque, repare, o processo judicial não tem por propósito a pacificação social. E a gente não disse que a pacificação social ela é obtida com decisão de mérito e que o trânsito em julgado traz a segurança jurídica, portanto, porque exaure a discussão acerca da matéria, porque a matéria decidida com coisa julgada torna-se imutável e indiscutível. Para que razão a gente precisa? A Elisa trouxe uma hipótese. Vocês conseguem vislumbrar outras circunstâncias que justificariam? Imagina que vocês estejam agora elaborando um código. Vocês iriam colocar a previsão de ação rescisória no código de vocês? Vocês acham isso razoável colocar num código de vocês? Hein, Gabriel? Você colocaria no Código Gabriel, você colocaria ação rescisória? E se colocasse, o que você acha que seria suficiente para justificar uma desconsideração ou um desfazimento da coisa julgada? E você, Amanda e Rose, o que vocês colocariam no código? Imagina que vocês compuseram a comissão de juristas para a elaboração de um novo código. Vocês iriam ou não iriam colocar uma ação para desfazer aquilo que foi feito? Ninguém mais, aí, ó, mudança na lei. Imagina que vocês fizessem parte de uma comissão para apresentar um novo código, uma reforma do código vigente. Vocês iriam mudar algo na ação rescisória? Não, esqueça a penal,
Que esse negócio não, deixa penal quieto lá, rapaz, não vou mexer com essas coisas não. André é traumatizado com penal, gente, não toca no assunto. Mexe nisso não, isso não vale a pena não, gente. Vocês já ouviram a vida inteira que o crime não compensa, vocês continuam pensando em direito penal, esquece isso. O que eu quero saber é o seguinte, imagina que tenha saído hoje um ato designando vocês para uma comissão de juristas para a reforma do CPC. E vocês, então, olha aí que atividade bacana, e vocês, então, teriam que propor mudanças ou abolição na ação rescisória. Vocês acham justo ter uma ação judicial que tem por propósito desfazer a coisa julgada, a vida num processo anterior, onde teve o contraditório, a ampla defesa? Imagine a ação rescisória, fazendo que nem o Lula fazia nos tempos dele, de presidente, tudo faz metáfora com futebol. Meu pai costumava dar esse exemplo, que fez o curso de Direito mais tarde e trabalhava lá no jurídico também da empresa, e lá eles comentavam isso, que é como se fosse a ação rescisória, é como se fosse no futebol, um time foi campeão, recebeu o troféu, deu a volta olímpica, a torcida comemorou, tal, e depois de um tempo, alguém fala, opa, peraí, vamos jogar de novo aquele jogo, volta todo mundo, desfaz tudo e vamos jogar de novo a partida para saber quem é o campeão. A ação rescisória, o que, grosso modo, é isso. Um processo correu todinho, chegou ao final, alguém pode propor uma ação nova e nessa ação nova desfazer a coisa julgada que aconteceu no outro processo e pedir um novo julgamento. Ninguém teria nenhuma nova proposta, não? Amanda, você iria abolir a ação rescisória ou você acha que a ação rescisória precisa ter? Meus caros, vocês estão tímidos demais da conta. Por causa Depende. de Resposta Mandrake. ilícito processual, professor? Mas que ilícito processual? Pense aí, me dê exemplos ou pense em alguma circunstância que justificasse o que se chama de ilícito processual. Talvez um impedimento do juiz. Um impedimento do juiz, aí Silvia sugeriu corrupção do juiz. Ou seja, se o juiz tiver sido corrupto no processo, vocês acham que isso deveria justificar o desfazimento do que foi feito e um novo julgamento? Ou um novo processo, eventualmente, sobre aquela questão? Parece razoável? Parece razoável, né? Se o juiz era impedido, ele não poderia ter julgado aquele processo por impedimento, porque ele era parcial, presunção absoluta de parcialidade. O juiz, mesmo assim, julgou aquela causa. Parece justo termos uma nova ação para julgar novamente a controvérsia? Parece razoável, não parece? Pois bem, meus caros, a ação rescisória, para um leigo e para o jurisdicionado que for réu na ação rescisória, ela parece ser absolutamente injusta. Para um leigo e para aqueles que estão no polo passivo da ação rescisória, parece ser uma benevolência do legislador a previsão da ação rescisória. Mas quando a gente ler as hipóteses de cabimento da ação rescisória, a gente vê que realmente tem muitas circunstâncias em que quem ganhou possivelmente não era para ter ganhado ou foi com uma violação tal à lei que exige um novo julgamento. Então, a ação rescisória ela tem dois fundamentos chave. Um é uma injustiça manifesta e a outra é uma grave ilegalidade. As hipóteses de cabimento do artigo 966, que nós veremos já, e a Luana já está aí falando, as hipóteses de cabimento do 966, quando a gente percebe que não são situações pueris, não são quaisquer hipóteses que a justificam a ação rescisória. Pelo contrário, a ação rescisória a gente precisa ter em mente sempre que ela é absolutamente excepcional. A
coisa julgada. Julgada tem assento constitucional, tem proteção constitucional, é tratado como um direito fundamental, está no artigo 5º. Por quê? Porque a coisa julgada é a segurança jurídica. Uma vez decidido uma controvérsia, e por isso, e não cabível mais recurso, aquela controvérsia virou imutável e indiscutível. É exatamente para isso que o processo serve, para chegar a esse ponto em que finalmente alcança-se a paz, por bem ou por mal. A paz alcança na medida em que há certeza de quem tem direito e quem não tem. Pois bem, mas tem situações tão injustas ou de uma ilicitude tão manifesta que o nosso sistema jurídico foi obrigado a prever hipóteses em que isto que foi construído possa vir a ser desconstruído. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que recurso é um meio de impugnação à decisão judicial. Lembram-se, lá no nosso conceito do primeiro dia de aula, e nós repetimos ao longo do curso todo, que recurso é um meio através do qual a parte pode querer impugnar e parará, parará, parará. Pois bem, eu disse que das características do recurso tinha voluntariedade, que todo e qualquer recurso era um ato de vontade, e disse que os recursos, eles sempre são manejados dentro da própria relação jurídica processual, que os recursos não criam uma nova relação jurídica processual. E essa característica, lá já na época, eu falei, isso é importante, essa característica dos recursos, até para diferenciar os recursos de outros meios de impugnação à decisão judicial, como, por exemplo, a ação rescisória. A ação rescisória, então, é um meio de impugnação a uma decisão judicial. A ação rescisória é um meio de impugnação a uma decisão judicial. Ah, então ela é recurso? Não, porque recurso sempre é manejado dentro da própria relação jurídica processual. Já a ação rescisória, como o próprio nome nos diz, ele cria uma nova relação jurídica processual, porque ele tem natureza jurídica de ação e não de recurso. Logo, a ação rescisória, meus amigos, não é recurso. Ação rescisória não pode ser confundida em circunstância nenhuma com recurso. Aliás, vamos até além. Recurso pressupõe que o processo não tenha acabado. Concordam? Só pode interpor recurso se estiver dentro do prazo ainda. Se você perder o prazo do recurso, operou-se a coisa julgada. E exatamente o contrário, portanto, do fundamento da ação rescisória. Enquanto que o recurso não pode ter coisa julgada, a ação rescisória só pode ser proposta se tiver a coisa julgada. Ok? Então, firmem essa premissa. Vamos fixar algumas premissas aí. A ação rescisória não é recurso. A ação rescisória, portanto, é uma demanda autônoma. A ação rescisória, ela pressupõe a coisa julgada, enquanto o recurso, pelo contrário, só pode ser interposto se não tiver havido ainda a coisa julgada. Ok? Muito bem. Então, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, como eu disse, estão no artigo 966. E a gente precisa ler as hipóteses do artigo 966, portanto, para identificar a possibilidade de rescisão de uma decisão judicial. Lembrando e tendo sempre em vista do caráter excepcional da ação rescisória em razão da garantia constitucional da coisa julgada. A regra é a manutenção da coisa julgada. A exceção é o desfazimento da coisa julgada. Não é qualquer coisa que pode violar ou desfazer a coisa julgada. Tem que ser situações robustas o suficiente que justifiquem o desfazimento da coisa julgada. Ah, mas que hipóteses são essas? Artigo 966 do CPC tem lá hipóteses que justificam a rescisão da coisa julgada, porque ou são situações de injustiça manifesta ou são hipóteses de ilegalidade muito grave. Bom, a ação rescisória, dito, portanto, que não é recurso, eu disse que é uma ação. E é uma ação de natureza desconstitutiva. É uma ação de natureza desconstitutiva, ou seja,
tem por propósito desconstituir o que está constituído, né? Só se desconstitui algo que já foi constituído. Portanto, o que se desconstitui com a ação rescisória? Desconstitui a coisa julgada e permite, portanto, um rejulgamento da demanda na maioria dos casos. Na maioria dos casos, desfaz-se a coisa julgada, desfaz-se o julgado e, na maioria dos casos aqui que eu disse, profere-se uma nova decisão no lugar daquela que foi rescindida. A decisão que nós queremos rescindir chama-se decisão rescindenda. A decisão que a gente quer rescindir, seja porque ela foi de uma injustiça manifesta, seja porque ela tem um defeito processual muito grave, essa decisão que contém esse vício, ela chama-se decisão rescindenda. É a decisão que a gente quer que seja rescindida. Bora ler as hipóteses. Oi? A rescisão é uma consequência lógica da ação rescisória ou se pode não haver a rescisão no decorrer do processo? Não. O propósito da ação rescisória é essa. Então já se presume que a ação tem que ser desconstituída, no caso. A pretensão da ação rescisória é essa. O pedido da ação rescisória é a desconstituição da coisa julgada. Esse pedido é um pedido obrigatório em toda ação rescisória. Sob pena de inépcia da sua petição inicial da ação rescisória, você tem que pedir a desconstituição da coisa julgada, porque é para isso que serve a ação rescisória. Mas necessariamente vai desfazer a decisão, necessariamente? Só se for julgada procedente. Se ao julgar sua ação rescisória, reconhecer que de fato existe uma injustiça muito grave ou existe um defeito processual muito grave, se eles reconhecerem isso, naturalmente, vai então julgar procedente a sua ação rescisória e vai desconstituir a coisa julgada. Então quer dizer que se desconstituir a coisa julgada, eu vou ganhar aquilo que eu havia perdido? Não necessariamente. Desconstitui a coisa julgada é o primeiro passo. E depois vai julgar de novo a demanda. Pode ser que ao julgar de novo a demanda, você perca de novo. Né? Então, por exemplo, a ideia do juiz impedido. Imagina que quem julgou a sua demanda tenha sido um juiz impedido. Ok, desfaz, vamos proferir uma nova decisão. O juiz que decidir agora, que não é impedido, eventualmente ele vai decidir de maneira contrária. Então, ganhar a ação rescisória, você tem que ganhar, são duas etapas. A primeira etapa é desconstituir, a segunda etapa é o rejulgamento, mas eu vou falar isso lá na frente, que é a acumulação de pedidos na ação rescisória. Ok? Prof, rapidinho, só porque não ficou muito claro para mim ainda. Esses dois elementos da ação rescisória que você falou agora há pouco, precisam existir comprovadamente ou precisa haver apenas um indício de que a decisão... Não, indício não. A gente vai ver as hipóteses 966. A gente vai ver as hipóteses 966, você vai entender do que eu estou falando aqui que justifica a ação rescisória. Já vou falar, só vou responder agora a Amanda aqui e quando a gente lê o 966, eu volto para te responder isso. Amanda perguntou, professor, se durante o processo a parte impugnar certa ilegalidade do artigo 966 por meio de recurso, mas esse não for aceito, poderá ser alvo futuramente de ação rescisória? Sim, vamos falar disso também. E contra ação rescisória, cabe recurso? Silvia perguntou. Ação rescisória é uma ação de conhecimento, Silvia. É uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Então, na ação rescisória, ela tem todo um procedimento próprio de uma fase de conhecimento. Tem contestação, tem produção de provas, pode vir a ter audiência, tem decisão, tem recursos, tem coisa julgada da ação rescisória. Então, a ação rescisória é uma ação nova que visa desfazer o que foi feito numa ação anterior. Portanto, de novo, chama todo mundo de volta para o estádio, bota o time lá de farda, com o uniforme de novo, bota o troféu lá em cima da mesa e vamos disputar a partida novamente. É exatamente isso. Mas ela não atrasa ainda mais o processo? Não, o processo anterior já morreu, é como se fosse uma exumação e ressuscitar o corpo para reviver. Porque, repare, com certeza, Amanda, a ação rescisória é uma fonte de insegurança jurídica. Porque aquele que ganhou
eventualmente até já recebeu, já está com dinheiro no bolso, às vezes já gastou o dinheiro que ele recebeu. Então a parte contrária propõe uma ação rescisória e manda, às vezes, ele devolver tudo aquilo que recebeu, se a ação rescisória for julgada procedente. É uma situação muito grave e por isso que a gente tem que considerar a ação rescisória sendo realmente uma medida excepcional. Não pode ser banalizada. A ação rescisória não pode ser um sucedâneo recursal. Essa frase, inclusive, ação rescisória não pode ser um sucedâneo recursal, vocês vão encontrar em muitas decisões de ação rescisória, porque tem muita gente que perde na ação de conhecimento, perde no recurso especial, perde no recurso extraordinário, perdeu em tudo. E depois ainda propõe uma ação rescisória eternizando a discussão. Não tem fim nunca, porque depois que você acabou, ganhei, graças a Deus, agora vou começar a execução, tá a execução. Aí, de repente, é retomada toda aquela discussão novamente numa ação rescisória. Então, não é fácil você justificar a ação rescisória. Precisa ter em vista que a ação rescisória, de fato, é medida excepcional e serve para tutelar aquelas situações em que estamos diante de uma gravíssima injustiça ou um defeito processual. Ok? Bora ler aqui o artigo 966. A tela está compartilhada. Vocês estão vendo aí? Estão vendo o CPC? Não, prof. Não? Deixa eu ver aqui. Oxi, era para estar. Em algum lugar está compartilhando essa bagunça aqui, porque não está nem disponível para mim aqui compartilhar mais nada. Hein? Não consigo compartilhar aqui a tela, não. Tá, deu algum tilt aqui. Não está disponível compartilhar. Pois bem, abram aí o artigo 966, então. Abram aí o artigo 966 e vocês vão ver que o caput diz o seguinte, olha. A decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando? Amigos, o que é decisão de mérito transitada em julgado? Oi, tem uma pergunta aí? Sou eu, Amanda. Me tira uma dúvida. Cabe danos materiais ou morais da parte sucumbente da ação rescisória? Por exemplo, quando for percebida a ilegalidade, que ela só está tentando atrasar a duração do processo e a resolução, e aí a outra parte vir com uma ação de danos morais ou materiais? Então, vamos lá. Você utilizar de um processo com intuito protelatório, ou de qualquer incidente, ou de qualquer expediente com intuito protelatório, isso é um ato de má-fé processual, isso é uma deslealdade processual. E tem no CPC, no artigo 81, as penalidades para quem é esse que a gente chama de litigante de má-fé. Então, se porventura identificado uma litigância de má-fé, o artigo 81 prevê sanções processuais para essa pessoa. Então, essa pessoa tem lá indenização, multa e honorários à parte adversa. Portanto, existem já sanções processuais para isso. Não obstante isso, há quem defenda a existência de um instituto muito pouco trabalhado e que é um tema, inclusive, interessante para escrever TCC, que é sobre assédio processual. Assédio processual é quando a pessoa, um litigante, uma parte no processo, se utiliza abusivamente do processo e de maneira reiterada para causar prejuízos à parte contrária. Então, esse assédio no processo pode ser passível também de indenização, embora isso precise de uma ação autônoma para o seu reconhecimento. Então, se você conseguir demonstrar que este comportamento é sendo praticado com o intuito de causar um prejuízo, utilizar o processo para causar prejuízo, pode ser enquadrado como um assédio processual, porque repare, e aí cai na regra geral do direito civil, né? O abuso de direito também é ato ilícito. Aquele que abusa do direito também comete ato ilícito. Se o direito de acesso, existe um direito de acesso à justiça, existe um direito à ampla defesa, só que quem abusa desse direito de defesa tem que indenizar a parte contrária naquilo que causou um prejuízo. E aí, é claro, você vai ter que demonstrar o prejuízo que decorreu disso, seja um prejuízo de ordem material, e aí comprovando o que você efetivamente teve de prejuízo com isso,
E é um prejuízo de ordem moral. Você vai ter que demonstrar que aquele procedimento causou uma ofensa ao seu direito da personalidade. Além disso, na ação rescisória existe um instrumento também para punir aquele que entra com a ação rescisória e, ao final, tem a sua ação julgada por unanimidade como improcedente ou incabível. Aquele que perde por unanimidade na ação rescisória, ele tem uma sanção também que a gente vai ver mais adiante. E não pune o juiz que decidiu com o fim de fraudar ou cometer corrupção. Repare, não na ação rescisória. O seu propósito da ação rescisória não é punir o magistrado, não é prender o magistrado que praticou uma corrupção, por exemplo, inclusive porque o magistrado sequer será parte da ação rescisória. Então, é interessante a gente refletir sempre sobre o que a gente quer com o processo. Às vezes a gente pensa no processo, o litigante pensa no processo com uma forma de castigar, uma forma de irritar, uma forma de aborrecer. Na parte de direito de família, então, nas ações de família, é terrível isso, de usar o processo como forma de constranger, de humilhar, de ofender, de trazer transtorno, aquele barraco mesmo, né? E a gente precisa ter uma compreensão de que o processo serve para resolver problema. E se o seu problema naquele momento da ação rescisória é desfazer uma injustiça, não é punir, não é prender, isso pode ser feito, deve ser feito, mas nas instâncias corretas. Então você vai para a instância penal para resolver a questão do ilícito penal. Você vai, de repente, numa ação própria, pedir uma indenização contra o Estado, por exemplo, por um ato de corrupção de um magistrado, que é um assunto, inclusive, que eu nunca vi ninguém escrever, mas deve ser bem interessante, de responsabilidade civil do Estado por ato de corrupção. Bem interessante também. Pois bem, então na ação rescisória não é propósito punir o magistrado, ele não sequer será parte do processo. Mas vamos nas hipóteses 966 para vocês entenderem aqui, ó. A decisão de mérito transitada em julgado. O que é uma decisão de mérito transitada em julgado? O que é uma decisão de mérito transitada em julgado? Quando junta uma coisa com a outra, forma o quê? Sim, não necessariamente sentença. Pode ser muito mais do que sentença, né? Pode ser interlocutória, pode ser um acórdão. Mas quando você junta esses dois elementos... Opa, Eric respondeu. Quando você junta a decisão de mérito transitada em julgado, nasce aí a coisa julgada material. Portanto, a decisão de mérito transitada em julgado poderia, inclusive, ser substituída como havendo coisa julgada, ou a coisa julgada pode ser rescindida quando. E aqui, então, já do caput 966, deixa muito claro que, tem que ter sido uma decisão de mérito. Decisão de mérito. E reparem que o novo CPC, ele falou decisão. O velho CPC falava sentença. Por que razão que o novo CPC botou decisão e não sentença? Por que decisão e não sentença? Decisão de mérito não é uma sentença? Por que precisaria? Tem decisão que não é sentença que julga o mérito. Tem decisão que não é sentença que julga o mérito, perfeito. Portanto, se botar sentença aqui, estava restringindo indevidamente o cabimento da ação rescisória. A ação rescisória cabe, portanto, contra qualquer decisão de mérito. Houve uma decisão interlocutória de mérito, cabe a ação rescisória. Se é a sentença, cabe a ação rescisória. Acórdão, tudo isso cabe. Embora se falasse sentença, seria no sentido amplo e incluiria também os acórdãos. Mas ele deixou decisão, porque é correto, porque decisão interlocutória não é sentença, né? Então, a decisão de mérito, então, pode ser uma interlocutória, pode ser uma sentença, tem que ser de mérito, portanto, e tem que ter havido o trânsito em julgado. Eu não posso entrar, então, com ação rescisória preventiva. Olha, tribunal, vai transitar em julgado. Não pode. Vai transitar em julgado, então interponha recurso. Se está no prazo ainda e se tem recurso para interpor, interponha recurso. Não pode ainda entrar com a ação rescisória. Mesmo que você, inclusive, entre com a ação rescisória, não tenha transitado em julgado e depois transite em julgado, não tem condições. Você entrou antes da hora, não poderia. É pressuposto para a ação rescisória
a decisão de mérito com trânsito em julgado. Aliás, por isso, um dos requisitos, um dos documentos indispensáveis para a propositura da ação rescisória é a prova, é a decisão rescindenda e a prova do trânsito em julgado, e a certidão de trânsito em julgado daquela decisão. São documentos indispensáveis da ação rescisória, ok? Então vamos lá, voltando aqui, 966, acompanhem. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando 1. Se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Pergunto a vocês, qual a diferença de prevaricação, concussão ou corrupção? E eu respondo, não sei e para mim não faz diferença. Partiu abrir o Código Penal. Não, mexe com isso não. Deixa lá. Se você precisar de algum fundamento desse, até eventualmente pergunta para o seu colega criminalista sobre qual é a diferença de prevaricação, concussão ou corrupção. Mas o fato é que, estando presentes qualquer dessas hipóteses, não é brincadeira, tá? Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas vocês deem uma lida depois, a diferença de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. São hipóteses que justificam a propositura. Imagina que você descobriu que houve um ato de corrupção. O juiz vendeu a sentença. Isso não é um fundamento mais do que justificado para a propositura de uma ação rescisória? Claro que é. Imagina que você perdeu aquela ação, está lá chateado, gastou um dinheiro, você não concorda, ou eventualmente até já concordou com aquela derrota, foi condenado, enfim, não teve para onde correr. E aí você está lá domingo assistindo o Fantástico e vê o Fantástico revelando um esquema de corrupção no tribunal e lá demonstra, através de documentos, de gravações e tudo mais, que a sentença do seu processo ela foi objeto de corrupção. Ora, eu vou aceitar essa derrota passivamente? Não. Eu vou entrar com uma ação rescisória dizendo, opa, olha, teve corrupção. Se teve corrupção, precisa desfazer o que foi feito e eu preciso de um novo julgamento. E aí vocês me perguntam, tem que ter havido condenação na seara criminal? Não. Não. A prevaricação, concussão ou corrupção, embora sejam conceitos próprios do direito penal, embora sejam conceitos próprios do direito penal, esta avaliação ela é feita dentro do processo civil. A averiguação da existência de prevaricação, concussão ou corrupção, ela é feita para fins de desconstituição da coisa julgada. É claro que se tiver havido uma condenação na seara criminal, não tem discussão na seara civil se houve ou não houve. Vocês sabem que a coisa julgada penal pode repercutir na instância civil. Embora haja uma independência, se na instância penal ficar reconhecida a autoria e a materialidade, na instância civil não pode rediscutir a autoria e a materialidade. Agora, se não há decisão criminal, no processo civil, pode ter reconhecida a autoria e a materialidade para fins de ação rescisória. Putz, quer dizer que o magistrado vai poder ser preso por força de uma ação rescisória? Não, de jeito nenhum. Porque aquela corrupção ela é reconhecida incidentalmente como um motivo para a desconstituição da coisa julgada. Não existe coisa julgada que reconheça a corrupção do juiz. Aquilo foi um motivo da decisão. Portanto, a análise ela é feita dentro da instância civil como um fundamento para a desconstituição da coisa julgada. Então, aí a Amanda perguntou, então cabe ação rescisória naqueles casos de venda de sentença no TJ? Cabe. Se aqueles casos em que recentemente explodiram na mídia sobre corrupção, a parte que foi prejudicada pode entrar com ação rescisória pedindo a desconstituição daquilo que foi havido por força de corrupção. Ela poderá ser automática? Jamais. Jamais. Automática? Jamais. Nunca, nunca, nunca. Porque nós estamos diante da coisa julgada. E só se pode, o judiciário só pode agir mediante provocação. Não tem processo mais. Não tem como fazer nada automaticamente. Já acabou, já está no arquivo. A parte que quiser se sentir prejudicado propõe então uma ação rescisória e nessa ação rescisória ele vai demonstrar a ocorrência dessas hipóteses aí, caso já não tenha condenação na seara criminal. Diga.
se não tiver condenação, mas tiver uma ação penal em curso para averiguar a corrupção, a ação rescisória não fica suspensa? Pode ser suspenso o processo em virtude da existência de uma ação penal para julgar questão prejudicial, e essa é uma questão prejudicial. Então, poderia ser suspenso o processo civil pelo prazo, salvo engano, de 1 ano, período em que aguarda-se a seara criminal apreciar. Caso não seja resolvido, pode ser prosseguido o processo civil, a questão civil vai prosseguir, lembrando que o que resultar decidido no processo civil não irá fazer coisa julgada de maneira nenhuma na seara criminal, ok? Até porque, pessoal, não se esqueçam que o juiz não é parte na ação rescisória. Nem quando você diz que o juiz foi corrupto, ele vai figurar como parte no processo. Então, não há o contraditório por parte do magistrado da ação rescisória. Mas e quem vai defender a decisão, então? Quem vai dizer que não houve corrupção? Aquele que foi o beneficiado da coisa julgada. Aquele que ganhou o processo primeiro vai dizer, não, isso aí é fake news. Não teve nada disso não, isso aí é coisa da imprensa, essa imprensa e tal. Quem ganhou o processo é quem vai defender a lisura do procedimento anterior. O magistrado não é parte desse processo, ok? André, Oi. por favor, você pode repetir a associação da ação rescisória com o processo penal, havendo condenação e não? Falou rápido, fiquei... Essa aí é uma questão de coisa julgada, que diz os reflexos da coisa julgada penal no processo civil. São, a princípio, a regra é que a instância penal e a instância civil, elas são independentes. Pode alguém não ser condenado criminalmente e, no âmbito de um processo, ficar reconhecido sua culpa. Imagina que num processo penal estava discutindo um crime de dano. E no processo criminal, a parte foi absolvida. E no processo civil, foi caracterizado o dano existente e, por isso, a parte foi condenada. É possível? É possível. As instâncias criminal e civil, elas são independentes. Agora, isso não acontece caso na instância criminal fique caracterizada a autoria e a materialidade. Se na instância penal disser fulano não foi o autor, ou fulano foi o autor, não houve a prática de crime, este reconhecimento na seara criminal vai ter reflexo na seara civil, sim. Mas na seara criminal, um réu pode ser absolvido, por exemplo, por prescrição, por falta de provas, por um indulto, por alguma outra razão que não chegou-se a reconhecer a materialidade ou a autoria. Então, embora elas sejam independentes, uma vez reconhecida a materialidade e a autoria na instância criminal, isso tem reflexo na instância civil. Se o juiz criminal, e repare, por que isso? Porque a instância criminal tem exigências diferentes das exigências do processo civil. Quando estava no processo do mensalão, inclusive, eu me recordo disso, vocês aqui foram alunos de professora Fernanda Ravazano? E no processo criminal, por exemplo, lá na época do mensalão, eu fiz algumas manifestações, na época existia esse negócio de Facebook ainda, e eu falei assim, olha gente, o indício é também levado em consideração na hora da valoração. Os indícios podem, em conjunto, ser suficiente para justificar uma condenação. Então, os indícios, um indício por si só, talvez não seja bastante para uma condenação, mas um conjunto de indícios, a prova indiciária, fazem, portanto, é possível a constatação da ocorrência ou não de um fato através de indícios. Porque se você tira o indício como a constatação passível de ser demonstrada ou de revelar um fato, você tira a própria possibilidade do raciocínio do julgador. Então eu falei, olha, lá na época, no processo do mensalão, eu acho, ou do, sei lá, algum desses processos, que acho que não foi nem no mensalão não, foi algum que o Lula estava sendo julgado, eu falei, olha, indício é prova, e se tiver uma série de indícios que evidenciem e tal, fiz toda a manifestação. Fernanda Ravazano foi lá, me deu uma rasteira, me deu um... Não, olha, André, fique no seu processo civil. Ela é muito educada, não falou com essas palavras, ela falou assim, olha, André, fique no processo civil. Essa sua análise aí, processo civil,
Tá bom, eventualmente até válido, mas aqui é outra coisa, tá? Aqui é outro departamento. Então, e ela tem razão, eu fui me meter numa área que eu não conheço e não gosto, e olha aí porque de eu não querer, porque eu não conheço, e quando você não conhece não deve se meter. Na seara criminal, para você condenar alguém, não se condena alguém como se condena na seara civil. Na seara civil, o que está em discussão são outros valores, não é liberdade, a grande maioria é questão patrimonial. Então, um juiz civil reconhecer que alguém praticou um dano e mandar pagar uma indenização é muito mais tranquilo do que alguém reconhecer um dano com as exigências de dolo e não sei o que lá mais para fins criminais. Enfim, há muitos motivos que levam alguém a não ser condenado na instância criminal, correto? E se esses motivos que levaram à não condenação não forem relacionados à autoria e à materialidade, imagina que seja, como disse, prescrição, indulto, qualquer motivo aí que seja, uma transação, enfim, isso não impede, portanto, que no juízo civil se reconheça ter havido o crime como um fundamento daquela demanda. Beleza? Ah, mas o juiz não foi condenado por corrupção, não tem importância. Aqui, analisando os autos, eu achei que foi suficiente para desconstituir. Ah, não foi uma corrupção, porque lá no direito penal, a corrupção exige o dolo específico, que não sei o quê. Não. Para que é suficiente no processo civil, por exemplo, que um juiz tenha recebido uma gracinha qualquer da parte para proferir uma sentença. Tá bom, o nosso nível de exigência é diferente. Portanto, essa prevaricação, concussão ou corrupção não são necessariamente os tipos penais, porque o magistrado aqui não vai condenar criminalmente o magistrado, certo? Beleza? Prova emprestada. Pode ser que tenha prova emprestada. Mas aqui o que a gente está discutindo são os efeitos da coisa julgada penal, tá? Aqui o que está sendo chamado para responder aqui é a coisa julgada penal. A coisa julgada na instância penal pode surtir efeitos na instância civil, ok? E provas que foram produzidas na instância penal podem ser utilizadas na instância civil, e aí é prova emprestada. Imagina que houve lá no processo penal a quebra de sigilo bancário, e essa quebra de sigilo bancário, por exemplo, lá no processo penal, eu posso trazer para o processo civil dizendo que está comprovada. Portanto, houve corrupção e eu quero que seja desconstituída a sentença. Ok? Muito bem. Então, Amanda, nunca pode ser automática nem de ofício. Pressupõe que haja a propositura pelo prejudicado ou por um daqueles legitimados. Segunda hipótese, a decisão de mérito no transitada julgada pode ser rescindida quando for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Juiz impedido ou juízo incompetente. Interessante, o novo CPC corrigiu uma questão terminológica aqui, e ele corrigiu ao longo de todo o código, porque, reparem, vocês fazem muita confusão disso, e a partir de hoje não podem mais. As questões de suspeição e de impedimento, elas são relacionadas à pessoa do magistrado. As hipóteses de suspeição e de impedimento, elas são relacionadas ao magistrado. A pessoa do julgador não pode conhecer e julgar aquela demanda porque há uma presunção de parcialidade. Essa presunção pode ser relativa ou essa presunção pode ser absoluta. Naquelas hipóteses de presunção relativa, são as hipóteses de suspeição. Olha o nome diz, é uma suspeita de parcialidade. É uma presunção relativa de parcialidade. Já o impedimento é uma presunção absoluta de parcialidade. O legislador falou, olha, quem se enquadra nas hipóteses de suspeição possivelmente está contaminada a imparcialidade. Agora, quem está em alguma das hipóteses de impedimento está reconhecidamente comprometida à imparcialidade. A suspeição
tem vários motivos que levam à suspeição, assim como tem vários motivos que levam ao impedimento. Dê uma olhadinha depois no código, as hipóteses de impedimento e suspeição do magistrado, mas grosso modo, para vocês entenderem, a suspeição, ela requer sempre análise de um elemento subjetivo. Você precisa analisar o sujeito do julgador, o subjetivo dele, para constatar se havia ou não um prejuízo à parcialidade. Como, por exemplo, tem uma amizade. Tem amizade que pode levar a um comprometimento da parcialidade, e tem amizade que não leva. O fato de ser amigo do Facebook, por exemplo, não quer dizer de maneira alguma que isso comprometeria a imparcialidade de um julgador. Correto? Tem amizades que são aquelas amizades que, se cair um processo, você não teria nenhum constrangimento de condenar, porque não são amizades, né, que você ficaria constrangido em julgar. Mas tem aquelas amizades que, sim, conduziriam o magistrado a um conflito. E tem aquele livro, Eles, os Juízes, Vistos por Nós, os Advogados. E esse livro... Gente, eu sempre esqueço, não é de Capelletti, não, é de Calamandrei. E esse livro, Eles, os Juízes, Vistos por Nós Advogados, ele traz uma reflexão interessante, que ele fala que o bom juiz, o juiz ético, ele tem que se afastar dos casos em que há uma possível parcialidade, porque o ético vai prejudicar aquele que, a princípio, iria favorecer. Porque aquela pessoa que é ética, diante de uma hipótese de suspeição, ele fica tão preocupado em não ser parcial que ele tende a ser mais rigoroso do que ele seria naturalmente. Então, diante de uma hipótese em que você está sob suspeita de parcialidade, a tendência é que você seja mais rigoroso do que você seria se não houvesse aquela suspeição, né, de parcialidade. E aquele que não é ético também vai prejudicar a parte contrária na medida em que ele vai favorecer a pessoa em que há uma suspeita de parcialidade. Pois bem, na imparcialidade, enquanto que a suspeição você precisa levar em consideração o estado do julgador, o impedimento é presunção absoluta. O impedimento é comprovado, inclusive, documentalmente. É aquele que foi parte no processo. Imagina que o cara é parte no processo. Se ele é parte no processo, é claro que ele não pode ser o julgador. Ou se ele foi o advogado do processo, de repente virou o juiz e agora vai julgar. Jamais. Ou se ele atuou como Ministério Público. Ele deu um parecer no processo, agora ele julga. Ele levanta a bola, ele saca, levanta, bloqueia, corta, faz tudo, né? Não necessariamente nessa ordem. Aquele que tem, por exemplo, um parente como parte. E repare, tudo isso é documentalmente comprovado. Parente, você pega a certidão, tá lá, certidão de nascimento. É minha mãe que está no processo. Imagina se eu ia julgar um processo do qual minha mãe é parte e eu julgar contrário a ela. Jamais. Pois bem, as hipóteses de impedimento, portanto, são situações em que há uma presunção absoluta de parcialidade. Será que ele foi parcial? Foi. Foi porque a lei falou que foi parcial naquele caso. Então, justifica a propositura de ação rescisória na hipótese de juiz impedido, porque o juiz impedido ele é um juiz parcial. Independentemente do resultado, ele não poderia ter proferido aquela decisão. Então, juiz impedido, e outra coisa é incompetência. A incompetência nunca está relacionada à pessoa do julgador. A incompetência é sempre do juízo, é sempre do órgão jurisdicional. Se você falar que o juiz é incompetente, você está ofendendo ele, porque aí você não está tratando do instituto processual, você está dizendo de uma característica dele. O juízo é incompetente, porque aquele juízo, aquele órgão, não pode processar aquelas demandas em razão da localidade, em razão da competência material, em razão da competência funcional, mas nada tem a ver com o juiz. Quando alguém fala de incompetência, não fala assim, o João não pode julgar aqui. Não é o João que não pode julgar aqui nessa comarca. O juiz da comarca X não pode julgar um processo da comarca Y, seja João, José, Joaquim, qualquer um deles. Ok? Então, enquanto que a incompetência ela é sempre do juízo.
Pois bem, e vocês sabem que existe a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Lembram-se disso? A incompetência relativa é aquela que pressupõe, exige uma alegação da parte para ser reconhecida. O magistrado não pode sequer conhecer de ofício de uma incompetência relativa. E se a parte não alegar tempestivamente a incompetência relativa, aquela incompetência a gente diz que prorroga-se. Ou seja, quem era incompetente tornou-se competente. Bom, se tornou-se competente, não cabe ação rescisória. Só cabe ação rescisória diante de incompetência absoluta. Ok? Beleza? Estão muito cansados? Tô tranquilo. Terceira hipótese. Vamos ter que acelerar um pouquinho, senão a gente não acaba nunca. Terceira hipótese. Resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Ou seja, a parte que venceu utilizou-se de dolo ou coação para vencer. Você, poxa, o cara ganhou o processo. Por que ele ganhou o processo? Ah, porque houve revelia do réu. Então, já que houve revelia, houve uma presunção de veracidade. Mas por que houve revelia? Ah, porque o autor amarrou o réu numa árvore para ele não apresentar a contestação. O advogado amarrou o advogado do réu numa árvore para ele perder o prazo. Furou os pneus. Não deixou a parte ir para a audiência, botou um revólver na cabeça da parte e falou, se você for para a audiência, eu te mato. Portanto, ganhou o processo, mas ele ganhou sob coação. Se a parte tivesse podido participar de audiência de instrução, por exemplo, não teriam sido admitidos como verdadeiros os fatos e, portanto, o resultado poderia ter sido outro. Se não tivesse havido um impedimento forçado, doloso, para a não apresentação de uma contestação, o resultado poderia ter sido outro. Então, cabe ação rescisória com esse propósito, em que uma parte venceu, mas ela se venceu utilizando de um artifício artificial é joia, de um artifício ilícito para impedir que a parte contrária pudesse praticar um ato ou que praticou ou que tenha praticado o ato de maneira diversa que deveria ter praticado. Ou então chega, por exemplo, assim, sai da audiência e fala, não, estava ali agora, o magistrado falou que não vai ter audiência não, falou que hoje faltou luz aqui, o sistema caiu e tudo mais, não vai ter audiência não. Aí a parte vai embora, acreditando em você, nisso o juiz chama, você entra lá na audiência e faz a sua audiência. Aí o juiz fala, cadê a parte? Rapaz, não, acho que não veio não, eu vi aqui, mas já foi embora. Ou seja, a parte se utilizou de dolo e a parte que perdeu, portanto, poderia ajuizar uma ação rescisória para pedir a desconstituição do que foi feito, daquela decisão, se aquela decisão ao final reconhecer isso, e a propositura e o rejulgamento da causa. Amanda perguntou, professor, como faz quando só tem um juiz na comarca? Pois bem, se o juiz na comarca só tem um, isso é um problema gravíssimo. Você brigar com o juiz da comarca é um terror, porque se brigar só tem ele. O que tem que fazer? Todo juiz tem um substituto. Ah, mas ele não está lá. O juiz da outra comarca é o substituto do juiz daquela comarca. Então, existe regra de distribuição da competência em todo o território, e aí nos tribunais tem essa regra. O juiz substituto do juiz tal. O juiz tal é impedido, então os autos vão ser remetidos ao substituto. Às vezes é um juiz que opera numa outra comarca a 200 quilômetros de distância. Agora, pelo menos com a... Mas é um problema grave, porque a instrução, por exemplo, o juiz substituto um dia vai ter que sair da comarca dele e ir lá para outra comarca para fazer uma audiência porque o juiz é impedido. Problema real, concreto. E a ação rescisória? E aí a gente vai falar que a ação rescisória, já antecipo, nunca acontecerá no primeiro grau. A ação rescisória nunca, sem exceção, nunca terá ação rescisória no primeiro grau. Ação rescisória sempre em um tribunal. Ação rescisória é ação de competência sempre de um tribunal, ok? Não capital, porque não quer dizer que vai ser no primeiro grau em capital. Será sempre em um tribunal, ok? Inclusive porque existem capitais que não têm tribunais. Por exemplo, o Tribunal Regional Federal, o nosso fica em Brasília, não fica aqui em Salvador. Então, não é capital, não confunda, é tribunal. Resultado de dolo ou coação
da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. As duas partes do processo podem se juntar e forjar um processo, simular um processo para causar um prejuízo a terceiro. Ocorrendo isso, tanto o terceiro quanto o Ministério Público podem entrar com ação visando a desconstituição da coisa julgada à vida com o propósito de fraude. Isso acontece, uma lide, não é nem bem a lide, lide simulada também pode ser, pode ser na hipótese de simulação. Mas aqui, por exemplo, pode acontecer circunstâncias, às vezes acontecem, as pessoas são assim. Às vezes acontece, por exemplo, ação, às vezes tem notícia de ação em que as pessoas forjam uma lide e aí deixam uma condenação acontecer, expropriam, penhoram um bem, expropriam aquele bem, por exemplo, que tinha uma garantia bancária. Então isso, e aí uma discussão que tem mas o crédito é trabalhista, é prioritário, então vai receber primeiro. Então acontece esse tipo de fraude e a instituição que tem aquela garantia do bem pode demonstrar que aquilo foi uma simulação entre as partes, que as partes estão em colusão, estão num conluio para prejudicar terceiros. Eu tive lá no escritório uma vez uma demanda que foi o seguinte: a gente advogava para uma caixa de previdência de um município. E aí um dia chegou uma pessoa dizendo, olha, eu quero me aposentar. E aí pegou a documentação daquele servidor público e falou, olha, você tem 15 anos de serviço, você não pode se aposentar. Ele falou, não, eu já tenho 25 anos, vamos supor que eu tenho 25 anos de serviço. Eu falei, mas seu registro aqui está 15 anos. Aí ele falou, não, teve uma sentença trabalhista aqui, ó, que reconheceu o vínculo empregatício anterior e condenou o município e reconheceu o vínculo empregatício durante 10 anos anteriores. E aí, quando nós fomos analisar, aquele processo tinha sido uma simulação entre aquele servidor e o prefeito da época, e ele entrou com a ação, o prefeito, através da procuradoria, que seja lá, não apresentou contestação, reconheceu o vínculo empregatício e aquilo ia causar um prejuízo para a Caixa de Assistência. A Caixa ia ter que pagar uma aposentadoria para alguém que não tinha direito àquela aposentadoria. E aí nós, então, entramos com a ação rescisória, para desconstituir a coisa julgada da vida naquele processo, porque demonstrando que houve uma colusão entre as partes para prejudicar a Caixa de Previdência. Ok? Fraudes, pois é aí, ó, fraude contra credores, fraude de execução. Fraude de execução nem precisa disso, nem precisa, mas isso é assunto para outro assunto, outro momento. 4. Cabe ação rescisória para desconstituir a coisa julgada que ofendeu a coisa julgada. Olha que coisa linda. Cabe ação rescisória para desconstituir coisa julgada que ofendeu a coisa julgada. Bugada, né? Dá uma bugada isso aí. Cabe ação rescisória para desconstituir coisa julgada que ofendeu a coisa julgada. Repare, é esquisito, mas depois de você pensar é simples. Não, aqui neste caso não é ação rescisória de ação rescisória, embora seja possível ação rescisória de ação rescisória. Aqui é o seguinte, uma coisa julgada, ela torna-se imutável e indiscutível, correto? Imagina que alguém entrou com a ação e perdeu. Portanto, coisa julgada material, perdeu. E ele foi lá então maliciosamente e entrou de novo com o processo. E nesse outro processo, vamos supor que teve uma citação por edital e o réu não tomou conhecimento ou tomou conhecimento do processo e não se atinou que teve coisa julgada anterior e nesse novo processo a parte ganhou. Esta nova vitória violou a coisa julgada havida no processo anterior. Não concorda? Porque se é imutável e indiscutível, não poderia ter sido objeto de um novo processo. Se foi objeto de um novo processo, violou a coisa julgada anterior. O que a ação rescisória serve, então, aqui? Para desfazer o julgamento neste segundo processo. Então é possível uma ação rescisória para desconstituir a coisa julgada havida em violação à coisa julgada. Inclusive tem um enunciado do FPPC bem interessante, porque é o seguinte, não sei se vocês vão se recordar, mas a coisa julgada, ela tem o efeito positivo e o efeito negativo. Não no sentido de ser bom e ser ruim, não. A coisa julgada tem um efeito positivo que todos os próximos processos que versarem sobre aquela questão não
pode decidir de maneira diferente da que foi decidido. Todo mundo tem que respeitar o que foi decidido. Então, se houve coisa julgada, na próxima demanda que aquela questão for relevante para resolver um outro pedido, o juiz não pode dizer que não aconteceu. Porque ele vai dizer, realmente, já teve coisa julgada sobre essa questão, então eu não posso dizer que não aconteceu. Imagina que houve uma coisa julgada sobre a falsidade de um documento. E um novo processo, em que aquele documento, de novo, ele é apresentado para outro pedido, o juiz não pode dizer que aquele documento não é falso, porque tem coisa julgada. Se o juiz, naquele novo processo, disser que o documento não é falso, ele violou a coisa julgada. Cabe ação rescisória contra essa decisão que não respeitou a coisa julgada à vida no outro processo. Portanto, tanto a decisão que decide quando não poderia decidir em razão da coisa julgada, quando a decisão que decide sem respeitar o que foi decidido na coisa julgada anterior. Essas duas hipóteses violam a coisa julgada e são passíveis de ação rescisória. Rapaz, a ação rescisória é um tema maravilhoso. É um tema maravilhoso. Portanto, você vai propor uma ação rescisória para desfazer a coisa julgada. Eu disse a vocês já anteriormente que tem que haver uma acumulação de pedidos. Eu já vou antecipar aqui só uma coisinha. Quando você entra com a ação, você, em regra, pede para desfazer o que foi feito e pede para fazer novamente. Não, deixa que eu vou falar na frente. Não vou antecipar agora não, para não confundir a cabecinha de vocês. Vamos ler as hipóteses 966 mesmo. Lá na frente eu falo. Inciso 5. Violar manifestamente norma jurídica. O artigo 966 aparenta abrir uma porteira enorme para a propositura de ação rescisória. Porque cabe ação rescisória contra a decisão que violar manifestamente norma jurídica. O que isso quer dizer? Bom, normas jurídicas, elas podem ser extraídas de várias fontes diferentes. Uma norma jurídica você extrai de uma lei, uma norma jurídica você extrai de um contrato, de um negócio jurídico. Uma norma jurídica você extrai de um precedente. Uma norma de um precedente, sim, lembram-se? Uma norma jurídica você extrai de... Olha aqui um livro que eu comecei a ler hoje aqui, ó. Regimentos internos como fontes de normas processuais. Portanto, pode violar também essa norma processual prevista no regimento interno de um tribunal. Portanto, é um conceito um bocado amplo, como disse Silvia aí, e aparentemente abre a porteira para qualquer coisa. Violou a lei? Cabe? Se for manifestamente, cabe. Violou um negócio jurídico. Se for manifestamente, cabe. Então, aqui a questão do manifestamente e os contornos do que é manifestamente, quem dá é a jurisprudência. Não é a lei que vai dizer o que é manifestamente. Você tem que demonstrar na ação rescisória que não foi uma violaçãozinha qualquer. Foi uma violação grave, assintosa. E os tribunais, por exemplo, dizem que se aquela norma jurídica ela for controvertida nos tribunais, não cabe ação rescisória, porque não é manifestamente. Tem tribunal que entende que sim, tem tribunal que entende que não. O STJ tem jurisprudência que diz que sim e tem jurisprudência que diz que não. Portanto, não houve uma violação manifesta. A violação manifesta, como o Silvio falou, é aquela que salta aos olhos mesmo. Aquela que você fala, meu Deus, que absurdo que esse juiz disse. Violou gravemente a norma, alguma norma, e, portanto, cabe ação rescisória. Há um juízo de admissibilidade imenso. Tem que ver. Todo ato postulatório, Amanda, tem um juízo de admissibilidade para saber se aquele ato pode ser admitido ou não, né? Então você vai analisar as hipóteses de cabimento. Assim como do recurso você analisa as hipóteses de cabimento, a ação rescisória tem uma série de hipóteses também de cabimento. Então, o primeiro deles, você tem que estar vinculado a um dos fundamentos do 966. Você não pode ajuizar a ação rescisória dizendo, achei injusta. Injusta?
Mas injusto não é fundamento do 966. O que aconteceu? Violou a causa julgada, o juiz foi impedido, foi corrupto, violou manifestamente não. Ah, não, é porque eu achei que valorou mal. Então não cabe ação rescisória para isso. Isso já é um filtro. E há dezenas de outros filtros, porque a gente não pode perder de vista o caráter excepcional da ação rescisória. O violar manifestamente norma jurídica não pode ser tratado como sendo qualquer violação de norma jurídica, como sendo suscetível de manejar uma ação rescisória, ok? E a gente não pode perder de vista o caráter excepcional. A regra é realmente a proteção da coisa julgada. Portanto, ofender a coisa julgada, só para concluir aqui, não é qualquer violaçãozinha, não. Tem que ser aquela violação em que tenha sido uma gravíssima interpretação ou aplicação de uma norma que os tribunais, de uma maneira clara, reconheciam como sendo indevido, ou que não poderia jamais ter sido aquela interpretação daquele dispositivo, porque aquela interpretação é absurda do dispositivo. Mas é a maior possibilidade de discussão da ação rescisória está na hipótese do 966, inciso 5, violar norma jurídica. É a porteira que abre com a ação rescisória, está aí nesse inciso. Amanda, esse filtro da ação rescisória é mais ou menos o filtro dos recursos extraordinários. É aquela mesma preocupação que os tribunais superiores não estão lá postos para uma revisão dos julgados, não é uma instância revisora, né? E a ação rescisória também não é um recurso, um sucedâneo recursal. A gente não pode substituir a ação rescisória por recurso. E, portanto, tem uma série de requisitos. Uma série de requisitos que precisam ser observados. E aí, tome-lhe súmula, tome julgados, tome doutrina para dar os contornos dessas hipóteses 966. Inciso 6. Quando a decisão quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. A pessoa que ganhou o processo usou um documento falso. E esse documento falso, eu posso comprovar na ação rescisória que esse documento era falso. Ou já houve o reconhecimento na seara criminal de que aquele documento é falso, eu já entro na ação rescisória chutando a porta, e é falso. Portanto, não tem que provar mais nada aqui, porque o juízo criminal, que é cheio de rigor, é todo cheio de proteção, de garantias e tudo mais, ele disse que é falso. Portanto, não vai ser aqui no cível, que nós somos mais rara e boa do que os criminalistas, nós aqui não seremos nós que iremos não reconhecer. Portanto, das duas hipóteses, ou o juízo criminal já reconheceu, e aí eu venho aqui para ação rescisória com coisa julgada dizendo já tem reconhecimento da falsidade, e portanto a ação rescisória tem que ser admitida, ou eu vou provar dentro da ação rescisória. Bom, como é que eu provo dentro da ação rescisória que um documento é falso? Todo e qualquer meio de prova. Perícia grafotécnica, pode ser testemunhal, qualquer meio de prova que possa levar à conclusão de que aquele documento é falso. Chegou ao final, o documento é falso? Opa, então desconstitui a coisa julgada. Agora reparem, desde que a vitória tenha se baseado naquele documento. A sentença tenha dito o autor tem razão porque o documento de folha tal comprova que ele tem razão. Ou seja, se não tivesse o documento, ele teria perdido. Mas se a sentença fundamenta no documento, em vários outros fundamentos, não é cabível a ação rescisória, porque você vai estar atacando apenas um fundamento da vitória da parte. Entendem? Portanto, a ação rescisória cabível em fraude, em falsidade documental, só é cabível se a falsidade documental tiver sido o fundamento da vitória anterior na decisão rescindenda. E aqui, reparem que para você, isso aqui é um fio do novelo. Se você puxar aqui, vai sair 300 questões passíveis de discussão. Por exemplo, o juiz impedido. Juiz impedido, ok. E se for num tribunal? E se o processo tiver transcorrido num tribunal, um recurso, e lá no recurso um julgador foi corrupto? Ou um deles era impedido? Não tem resposta para isso, não. Quem constrói isso é doutrina e jurisprudência.
tema maravilhoso para vocês pesquisarem, escreverem, é para tratar das hipóteses de cabimento por impedimento ou por corrupção em órgão colegiado. Maravilhoso escreverem sobre isso. Inciso 7º. Sacode a poeira aí, meu povo. Vamos nessa que não... Sacode a poeira aí. Vocês acham que precisa de um intervalinho? 10 minutos para respirar? Ou vamos seguir? Estão vivos aí? Segue. 5 minutinhos. Tá de boas. Alguém mais vota aí com Maria Rose para dar um intervalinho? 5 minutinhos. Bora, dar um intervalinho para vocês darem uma respirada. Não quero ninguém disperso aqui, não. A gente volta às 5h31, ok? Vamos lá dar uma relaxada aí, a gente já volta. Me lembre de voltar a gravar quando a gente começar, viu? Pode ficar sem gravar, não.